Não, então, não abriu ainda o edital. Vai ter um edital, tudo bonitinho, como se fosse realmente a OAB, tá? E aí, qual que é a ideia para vocês? Vão ser 20 questões de múltipla escolha. Não vão ser todas as matérias, porque todo aluno, qualquer aluno vai poder fazer, desde o primeiro semestre até os mais avançados. Vai ter 20 questões de primeira fase e uma peça na segunda fase com duas dissertativas. Por que não pode fazer? Ganha hora com projetar. Você vai estudar isso? Sim. Eu vou perder. Por isso. Mas, gente, ó, qual que é o legal de vocês fazerem esse simulado? Vocês entendem, primeiro, qual é o ambiente de prova, qual é o ambiente de OAB. Posso afirmar para vocês, o principal índice de reprovação não é a ausência de conhecimento emocional. Então, você trabalhar esse emocional é fundamental para quando efetivamente você tiver que prestar, você está familiarizado com como que funciona o negócio. Tá? Tanto é que está sendo a preocupação de ter um edital norteador de como que funciona uma prova. Então, você vai saber que você tem 20 questões. A prova da OAB oficial são quantas questões? 80. Tá? Então, você vai ter 20, porque não vão ser todas as matérias. Vão ser aquelas matérias, salvo engano, direito civil, processo civil, direito penal e constitucional. Acho que são essas. Então, eu vi o edital ontem. Tá? Então, vão ser essas 4 matérias. Segunda fase, civil, penal e constitucional. Você escolhe qual a matéria que você vai querer fazer. E aí tem uma coisa mais bacana ainda. Semana que vem, ainda não fechou qual é a data, vai ter um aulão falando sobre o simulado. Tá? Então, aconselho todos para entender como é que é o edital, tudo que vai estar descrito no edital, nortear como que você vai estudar, como que você vai se aprofundar em relação a isso, como você escolhe a matéria de segunda fase. Tudo isso, gente, quando estiver na cara do gol para vocês prestarem a OAB, vocês têm. Tá? Olá, tudo bem? Eu até estava conversando com o professor Jacques, da gente começar a fazer uns aulões para quem tem, quem vai já prestar, quem já me inscreveu, porque isso é uma forma de assistência muito bacana para vocês. Tá bom? Então, a gente está trabalhando nesse projeto. Aí, gente, ele pegou a cadeira assim, eu já falei, pronto, sai desse corpo da Atena. Tá igualzinho da professora. Então, é uma dica para vocês já se inteirando. E assim, aí o recado é para você, e vale para todo mundo. Vocês têm que superar isso, tá? Eu sei que dá um frio na barriga, mas uma hora você vai ter que passar por isso. Então, em frente, passe. Vou tirar nota baixa. Não importa. Pelo menos, você tirando a nota baixa, você vai saber o ponto que você precisa se dedicar mais e o ponto que você está bem. É uma dinâmica interessante. Inclusive, é uma dinâmica, vocês sabem que ontem a gente não teve aula porque a gente teve reunião pedagógica. Olha só como é interessante essas reuniões pedagógicas. Os professores, eles trocam figurinhas. E uma das figurinhas que foi trocada lá é de você fazer uma dinâmica avaliativa
que o aluno, antes de ser avaliado, ele já sabe em quais critérios ele vai ser avaliado. É um feedback muito legal que eu estou querendo implementar. Provavelmente não vai dar para implementar esse semestre com o projeto integrador, mas no próximo eu quero implementar. Porque qual vai ser o interessante? Você vai saber de algo o que eu espero de vocês. Eu espero que você leia. Quando você for ler o que você está apresentando, você já sabe em qual grau avaliativo você está inserido. Dependendo do vocabulário que você utiliza, você sabe em que grau avaliativo você vai estar inserido. Dependendo da profundidade que o seu trabalho traz, você sabe em que grau você vai ser avaliado. Então, você vai entender o porquê que você tirou 7 e o outro tirou 9. Por que houve essa diferença? E falo isso dentro do grupo. Eu não sei se vocês perceberam. E, na verdade, eu não sei se no sistema foi identificado para vocês. Mas no mesmo grupo, cada um tirou uma nota. E por que no mesmo grupo cada um tirou uma nota? Exatamente por essas questões avaliativas. Então, um colega leu, o outro não leu. Um colega teve um poder de argumentação, de apresentação diferente do outro. Então, isso tira ponto ou soma ponto. Tá? Então, é uma coisa que é legal. Quando você passa por esse processo de simulado, você tem essa mesma percepção. Porque ali vão ter as 5 matérias que você vai conseguir identificar qual você tem mais familiaridade ou não. Quando você for fazer uma peça, que vai ser a segunda fase, a mesma coisa. Muitas vezes você tem uma familiaridade maior dentro de sala de aula com o penal, mas quando chega na prova, você não consegue ter o mesmo retorno. E aí, vale a pena fazer penal? Eu amava penal na minha época de faculdade. Eu apostava caixa de cerveja. A gente tinha um grupo, era em torno de umas 10 pessoas. Essas 10 pessoas faziam aposta. Quem tirasse a menor nota na prova, pagava a caixa de cerveja para o grupo. Cara, vocês não têm noção as discussões que rolavam com o professor. Acabava a prova, a gente já cobrava ele o resultado, porque ia chegar sexta-feira e a gente queria beber. E aí eu estava até contando isso no escritório, eu entrei no meu e-mail e joguei. Tinha todos os e-mails de troca com o meu professor. Eu era apaixonada por penal. Apaixonada. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu não sei se eu contei isso para vocês. A primeira prova que eu prestei, logo depois que a Manu nasceu, porque eu acho que isso eu contei, né? Eu apresentei o TCC grávida de 9 meses. A prova era no final do ano. Então, eu apresentei o TCC no meio do ano. Manu nasceu sábado, eu apresentei o TCC na quarta. Fiquei os 30 dias em casa, voltei para a faculdade no segundo semestre, terminei a faculdade, já fiz a minha inscrição e prestei a OAB, porque na minha época não tinha esse negócio de você fazer antes, tá, gente? Eu sou da época que eram 100 questões, não era 80. Não é para jogar na internet para ver que ano que foi isso, combinado, mas só para vocês terem noção da dinâmica. Eu fiz a prova, passei na primeira fase de boa, eu acho que a minha primeira fase eram 100 questões, eu acertei 89. Super tranquila a primeira fase para mim, nunca tive problema com a primeira fase alternativa. E aí eu vou até falar para vocês no aulão que a gente vai ter, como que funciona essa dinâmica de como fazer prova. Apesar que a de vocês não vai ser, enfim, tá. A dinâmica da primeira fase, tal, passei tranquilo. Fui para a segunda fase. Qual matéria que eu escolhi? Penal. Pedi penal. Escolhi penal. Fiz penal. Gente, juro para vocês, pelas crianças, pelo Heitor capetado. Você viu o Heitor aqui? Gente, eu me encontrei com ela no elevador. Eu de shorts, camisetas, cabelo para cima, agachada no elevador, eu olho assim pro alto pra ela assim. Oi! Aí, beleza. Aí, fiz a prova, achei super tranquilo, saí. Tem o gabaritão, na época eu fiz da NASA, né, na segunda
saí e falei, cara, passei. Catei o meu rascunho, mostrar para os advogados, não, tá bem. Não passei. Entrei com recurso. Não passei. Sabe por quê? Lembra que eu falo para vocês de cara crachá? Se eu não tiver aquela palavra, cara, não importa se você usou algo semelhante. Você não passa. Você não passa. Oi? Vou dar o exemplo do Valtiron. Ele acerta muita coisa. Só que uma palavra que você usa não está de acordo com o espelho da prova. Você já viu o espelho da prova de OAB? Não, espelho de prova. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó. Gente, a maioria da sala é penal ou civil? Estou mudando para o civil. Penal, não. Não, então eu vou abrir civil. Estou mudando para o civil. Vocês estão traindo isso. É só se trair no meio de banheiro, meu amigo. Tá certo. Não é só se trair nosso banheiro. Ó, gente, vai aparecer lá na louça. Esse é um espelho de prova. Então, assim, eu preciso trazer essas informações de acordo com o que está no espelho? Sim. Se eu não trago de acordo com o que está no espelho, eu trago algo semelhante, esquece, gente, você não vai ter essa pontuação. E olha que pontuação é 0,20, 0,10. Você entendeu? Então, se eu não tenho a argumentação de acordo com o espelho, cara, esquece. Então, a resposta estava certa? Estava, mas eu não usei a palavra. Se eu não usei a palavra, eu estou reprovada. Beleza. Aí a Manu era pequenininha, né? Quando eu fiz, ela estava com 3, 4 meses. Eu fiquei muito puto da vida. Abri mão de tudo. Porque eu fiquei extremamente revoltada mesmo. E aí, ok. E aí detalhe, tá? Se você coloca a alegação do sucapião, só que você não coloca a fundamentação, 0,20, não 0,30. Para você chegar no 0,30, tem que ser exatamente o que está aqui. Se a sua letra é uma bosta, você pode até colocar aqui. O cara não conseguiu entender o seu garrancho, certo? E vocês sabem que a minha letra é uma lástima, né? Eu sou advogada por um erro do destino. Pela lei, eu tinha que ser médica. Então, é algo que vocês têm que treinar em escrita, tá? Beleza. Aí, abri mão, fiquei revoltada com isso, abri mão. Quando eu fui prestar a prova de novo, e aí, vocês acham que eu continuei no penal ou fui para outra área? Outra área. Eu vou apostar em outra área. Eu aposto em outra área. Outra área? Eu acho que Mudou. Eu falo que mudou. Valeu uma caixa de cerveja. Final de semana. Vamos lá. Penal. Penal de novo, professor? Você acha que passou? Cara, todo mundo me julgou, mas você não tem noção do grau. Minha família, você é louca, já aconteceu aqui, você vai fazer de novo? Vou fazer de novo. Quando eu estudava, a minha prova foi no final do ano. Minha prova foi final de ano. Eu passei, juro por Deus, Feliz Natal, voltava para estudar. Feliz Ano Novo, voltava para estudar. E aí, como que eu fiz? Peguei todas as provas de segunda fase
devorei. Mas devorei de fazer e estudar essa merda. O que acontece? As perguntas voltam. Não vai voltar da mesma forma, mas ela volta. De uma outra forma, mas volta. Ela vai ter uma coisinha diferente ali, mas a matéria, a temática, o espelho de prova. Então, muitas das matérias que eu estudei, das questões que eu estudei, eu já tinha visto. Mas a segunda fase que eu fiz lá no Damásio, cara, eu super recomendo. Eu fiz presencial com a Vanzolini e com Madeira. Fazer presencial. Meu, eles são foda. Prescrição, eu tive uma questão de prescrição. Eu fechei o olho, eu ouvi a voz da Vanzolini explicando a prescrição, e não foi uma aula presencial, foi uma aula gravada no recesso. Porque eu peguei recesso e não tinha aula presencial. Beleza. O que isso aí é um... Oi? É um cursinho. É um cursinho. Aí, beleza. Gente, eu sou meio descaralhada, né? Vocês já perceberam. Para a prova não é diferente. Para a prova também não é diferente. Gente, se não passar, é o emocional que eu falo. Se não passar, tem outra no meio do ano. Se não passar, tem outra no final do ano. Não tem problema com isso. Aí fui e fiz a primeira fase. Fiz a primeira fase, fui bem de novo. Tranquilo. Segunda fase. Penal, vamos penal. Fui fazer a segunda fase na FIA. Tô eu saindo, eu não sei se ainda tem. Na minha época, você tinha o vadimeco para a área. Então, você tem o vadimeco total e você tem o vadimeco de direito penal. Aí, o vadimeco total e o vadimeco de direito penal. Veio uma menina e fez assim, você fez direito penal? E eu com o livro aqui, né? Eu falei, não, fiz empresarial. Aí começou a argumentação, foi uma resposta à acusação do que era um crime que estava sendo em tramitação no JED de calúnia e difamação. E aí você tinha, não sei se permanece a mesma coisa, você tinha uma tese no tribunal, que era uma súmula, de que compensava as penas e tal, que era uma regrinha que você tinha que trazer argumentação e nananana. E aí, dependendo... Não, perdão, gente, não era uma resposta, era uma inicial. Dependendo do que você teria que fazer, a competência mudava. E aí eu fiz tal, as pessoas saindo e respondendo de forma completamente diferente do que eu respondi. Falei, bom, de duas uma. É padrão. Aí eu falei assim, pô, de duas uma. Ou eu zerei, ou eu fui bem pra caralho. Me fechei, não queria saber mais nada, tal. Saiu. No dia que saiu o resultado da prova, eu tava na fono, o Manu fez fono durante um tempo. Não sei se vocês sabem disso, mas eu não sei se continua assim. Mas na minha época, eles hackeavam o site da OAB, e aí saiu meio-dia, o horário, normalmente saía o gabarito 6 horas da tarde. Todo mundo começou a me ligar. No dia, eu tinha a TIM, na época, estava fora do ar. Ninguém conseguiu pegar meu CPF para poder ver a prova. Resultado final. Todo mundo sabia se já tinha passado ou não, e eu não. Aí eu comecei a chorar, falei, não passei. Né? Porra, todo mundo viu, eu não vi, não passei. Aí tá. 6 horas da tarde, desci para pegar as meninas na fila. Aí as meninas me ligam. Parabéns, doutora. Falei, eu falei, quê? Ele, não, você passou, tal. Eu falei, não, mentira, tal, não sei o que. Aí peguei as meninas, subi, abri o espelho da nota, da prova. Chuta quanto? 10. 10, ou tudo ou nada, professor. Trabalho ninguém tira 10. 9. Ninguém tira 10. O máximo é.
E aí eu falo para vocês, gente, por que eu fiz direito penal? Professora, qual é a nota para passar? 6. Ah, tá tudo certo, é fácil. Por que eu fiz? Por que eu fiz direito penal, gente? Você gostava. Não, gente, era questão de honra. Para mim, era questão de honra. Entendeu? Para mim, era questão de honra. E aí deu tudo certo, gente. Não tô achando aqui. Achei que tinha no Facebook. Eu tinha colocado no máximo. Eu ia classificar, eu ia classificar. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu vou até... Já volto, gente. Problemas técnicos. Problema tem. Mas isso o quê? Varia de pessoa para pessoa. Esse é a minha percepção. Tá? Então, esse aqui é o espelho que provavelmente vocês também vão ter no simulado. Para quem chegou agora, vai ter simulado da OAB aqui na faculdade, tá bom? Acredito que até o final da semana, o professor Jacques disponibilize o edital para vocês fazerem o cadastro e tal. Por isso que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, tá? Apostar na cara de cerveja aí. Você já perdeu uma caixa. Olha eu dando ideia, né? Eu dando ideia para vocês na caixa de sorvete. Você está atrás da vitória. Essa aqui é a CDF, mano. Não é legal para vocês já irem se adaptando. Tá bom? E aí, semana que vem vai ter o aulão falando um pouquinho sobre o exame da ordem, falando sobre o edital, falando sobre como vai ser a estrutura da prova de vocês, como é que vai ser feito, tá? Eu defendi que fosse feito manuscrito, até porque a prova é manuscrito, tá? Então, eu sei que vocês odeiam, que vocês vão querer me crucificar, mas, gente, você não vai chegar lá na OAB, no presidente, não quero fazer, tá? Então, bateu o pezinho. Então, as perguntas da OAB, as provas, então elas retroagem novamente, igual a FGV, muda os caracteres, algumas situações, mas praticamente é O assunto é sempre o mesmo. O assunto é sempre o mesmo. Por isso que eu falo, quando vocês começarem a se dedicar efetivamente para estudar, pega as provas anteriores. Pega as provas anteriores. Seja na primeira fase para a múltipla escolha, seja na segunda fase, a questão da dissertativa. Só que a segunda fase, gente, vai pensar na segunda fase. O objetivo principal é passar na primeira. Passou na primeira, aí correr para o abraço. Tá bom? Porque pronto. Só cabeça. Não tem nada pronto, gente. Até porque você não vai saber nem o que vai cair. Você só sabe na hora. É aquela surpresa que você abrir a prova e falar, porra, sei tudo. Não estudei nada disso. Eu de duas uma. Tá? Então você não vai levar nada pronto.
pronto. O que você vai poder consultar é o VADMEC. Você vai saber a matéria. O tema não. Você não sabe qual vai ser a peça, você não sabe qual a temática das questões, você não sabe nada. Na verdade, você tem uma peça, que o problema você vai saber na hora, e aí você tem 4 questões dissertativas que você vai saber na hora. A única coisa que você tem em mente é qual a matéria que você vai escolher. É só isso. E aí, pega o edital para vocês verem. Gente, exame da OAB, o que cai na prova? O que você aprendeu em sala, o que você deveria ter aprendido em sala e não aprendeu, e o que você tem na prática, o que você não aprendeu na sala, o que você não aprendeu, o que você deveria aprender, o que não é prática é o ponto de prova. Esse é o composto do exame da ordem. É tudo. É tudo. Mas, gente, o que vocês têm que focar? Não é uma prova impossível. Tanto é que olha a quantidade de advogado que tem aí. Tem advogado ruim pra cacete. E que conseguiu passar na OAB, ou então, né? Foca nessa galera e fala, eu também consigo, entendeu? Peraí. Gente, problemas técnicos. Gente, não quiseram contar a fofoca completa, depois tira no grupo, foi o Ari que começou, e depois me manda o print, beleza? Enfim, é o que eu falo para vocês. É o que eu falo para vocês. Só que você como profissional, tá? E isso vale a reflexão para todo mundo. Você se pauta pelo baixo ou por cima? É isso. Você quer sentar em qual cadeira? É isso. E conselho que eu dou para vocês. Problemas técnicos. Já vou. Gente, o que eu tava falando? Lembrei, problemas técnicos.
Gente, Tartuce. Eu vou ter que fazer problemas técnicos de novo. Assim, nem sempre aquele cara que vai ter um puta currículo consegue transmitir efetivamente de forma cativante a matéria. Entende? Então, assim, você precisa começar a identificar isso. Mas a grande sacada que vocês precisam ter é dessa abertura da mente. Você quer ter um escritório que seja você pequenininho? Ou você quer conquistar uma grande banca de advocacia? Para você conquistar essa grande banca, cara, a estratégia é completamente diferente. Entende? Então é isso, gente. É isso. Então tente. E hoje em dia vocês têm a facilidade do online. Amplie o conhecimento. E essa ampliação de conhecimento começa aqui. Começa aqui. Foi o que eu falei para você. Você tem vontade de dar aula? Gente, começa a escrever artigo científico. Você já se mostra um estudante interessado e diferenciado, já fazendo a construção do seu currículo Lattes. Só depende de vocês. Beleza? Sextou, gente, hoje é terça-feira. Comecei a explorar os. Nem conversando que nem uma. Assim, vamos, um técnico, o pessoal fala, vamos iniciar os trabalhos. Iniciar os trabalhos. Na próxima aula a gente traz a cerveja. Mentira, gente, brincadeira. Ele errou o quê? Eu passei, saiu do penal, a senhora continuou na mesma vertente. Não, gente, eu continuo. Aí ele falou, eu pago na parte de cerveja. É esfregar a nota, entendeu? Sim, isso é determinado. Sou legal do Naruto. Pertinho. Na verdade, nós não perdemos todos, né? O cara é ruim, ó. Não, Gente, eu não sei, as meninas gostavam, né? Agora passou, já faz, elas estão no Harry Potter. Não, mas ali, pessoal, eles são de vida. Ali é humildade, persistência, companheirismo. Gente, eu não tenho paciência, não. Não, é verdade. Fidelidade. Eu gosto de Harry Potter. Maluco, nunca. One Piece. Mas não. As meninas gostavam. Aí ficou sob a responsabilidade do Jadson. Ele que tinha paciência, eu falei, vai, filho, vai. Entende aí? Elas só me chamavam de um bichinho lá que cheirava as coisas de longe. Como que é o nome? Peraí, gente. É sério. Vou até perguntar aqui, peraí. Olha! Grande ursinho. Ô, Manu, qual que é o personagem de Naruto que vocês ficavam falando que era eu? Vamos ver qual que vai responder primeiro. Que tinha o olfato bom. É o cachorro. O Shikamaru. O Kiba! É o Chico. É, esse aí. Elas ficavam me chamando disso daí. Agora sim, ó. O gatinho da Amanda. Rapidão, depois eu gosto de repetir. Ah, isso. Nasceu. É, então, professor. Ai, que legal. Então, gente, vamos lá. Vindo agora para a questão do projeto. Como é que vocês estão? Esse aqui tá melhor do que o passado. Miller, que foi?
E aí? Gente, linha de defesa. Quem aqui já fez efetivamente uma defesa? Um recurso? Todo dia. Ah, você viu que eu não pedi o meu? Você já fez. Vocês têm ideia de como funciona uma estrutura de defesa? Encaminhamento. Lá em cima. Vocês sabem como que você faz isso na via administrativa? Pronome de tratamento? Ó, gente, vou falar nos casos do CRM. Não é direcionado ao órgão. Quem vai instruir o processo administrativo? Aí eu estou trazendo para a minha CA, tá? Quem vai instruir o processo administrativo? É o instrutor nomeado pelo conselho. Quando eu recebo ali o processo disciplinar, que já passou por uma sindicância, eu tenho o nome do instrutor. Eu vou colocar o nome do instrutor? Vou. Tá? Então, aí eu tenho que observar como é que funciona no caso de cada um de vocês. Por quê? Nem todos são iguais. Tá? Um outro ponto, uma dica para vocês. Eu posso trazer um caso, fazer a minha linha defensiva igual a gente fez, e vocês são tudo bando de sacana, viu? Eu estava esquecendo isso. Semana passada que a gente fez aqui o debate, a sala estava vazia. Seus picaretos. O Miller com sangue no olho para mim. Aí, ó. Arrebentando com ele, né, Mandinha? Acabando com a narrativa dele. E aí, qual foi o teste da semana passada? Vocês viram a aula online? Não precisa mentir para mim, não vai machucar ninguém. É. Vocês viram? Por que eu estou falando isso? Nós tínhamos um caso, em meia hora, vocês trouxeram os argumentos. A gente teve um ponto da negativa e nós tivemos o trabalho do recurso. Meia hora. Vocês conseguiram pegar o quê? A base da legislação para fazer ali a construção dos argumentos lógicos, organizados de forma jurídica. Vai ter falhas? Vai, é normal, gente. Processo de aprendizado, tá? Mas o norte que vocês têm que ter. E aí eu vou falar um cunho pessoal meu, tá? Você sabe uma coisa que eu odeio fazer na petição? Fatos. Eu vou da estagiária fazer. Segredo do advogado. Segredo do advogado. Tudo que você não gosta, você manda o estagiário fazer. Mas a construção dos fatos, eu acho um porre. Eu gosto da parte jurídica. Então, você fazer ali a construção jurídica é muito legal. A quebra do argumento, dependendo do lado que você esteja. Então, a construção dos argumentos, se eu estou pela parte autora na inicial, a construção dos argumentos, se eu estou na contestação. Quando eu penso em recurso, é muito mais fácil. E por que é muito mais fácil? Eu já tenho uma base. E eu vou bater no quê? Eu vou bater no coleguinha? Não, eu vou bater na sentença. É isso. É isso. Estou com um caso no escritório que a gente conseguiu eliminar, a operadora cumpriu, acho que eu contei isso para vocês. E aí, no dia 17, a parte foi passar no médico com um filho que tem uma doença rara, o plano estava cancelado.
peticionei no processo, porque isso é o quê? O descumprimento de liminar. Peticionei no processo, juntando a prova. Melhor dizendo, estava falando com a cliente aqui antes, não sei se vocês perceberam. Ela quer entrar com uma ação judicial contra o plano de saúde, porque ela tem mioma e foi indicado um procedimento cirúrgico para ela fazer, só que um procedimento cirúrgico menos invasivo por laser. Esse procedimento é importante que ela faça em curto prazo para ela poder ter a possibilidade de tentar engravidar. Se ela faz o procedimento convencional ou ela não faz o procedimento, ela não tem possibilidade de engravidar. O médico fez o pedido para a realização do procedimento, o convênio foi lá e fez, não pidão, negativa do convênio. Eu tenho a negativa, eu tenho o prontuário, eu tenho toda a documentação probatória. Adivinhem o que eu não tenho, pensando no pedido liminar. O que é fundamental para eu conseguir um pedido liminar? Risco do dano. Lembra que sempre quando eu falo para vocês nessa questão de saúde, é caro para achar? Quando o juiz vai pegar, o juiz é médico? Não. O juiz tem conhecimento aprofundado da ciência da medicina? Não. Se eu não tenho um pedido médico em caráter de urgência, o que o juiz vai fazer? Se nem o médico deu urgência, não sou eu que vou fazer o deferimento de uma liminar. Ele pode ser eletivo. Entenderam a jogada? Olha o preenchimento dos requisitos do artigo 300. E aí, ok. O que eu fiz? Ela me mandou a documentação, eu falei, olha, com esse documento, não dá. Não dá. A gente vai entrar? Vai. Qual a probabilidade de você conseguir eliminar? Nem 10%. Seria a sorte do acaso de você pegar um juiz bêbado que não viu e só deu a canetada. Então, veja, quando nós, como advogados, a gente vai pegar uma inicial ou a gente vai pegar uma contestação, o que é fundamental? Documentação. A partir da documentação, eu consigo verificar quais os desdobramentos que eu posso ter juridicamente falando. Se eu não tenho uma negativa do INSS, eu tenho como fazer recurso? Não. Você não tem uma negativa formalizada? Como que eu vou recorrer de algo que nem existe? Porque eu percebi que foi uma dificuldade de vocês em entenderem o que era recurso ou não. Sim. Então, para que eu tenha um desdobramento de recurso, eu preciso que haja uma negativa. Eu preciso que já haja uma decisão. Se eu não tenho decisão, eu não tenho o que recorrer. Se eu tenho uma demora, é um outro desdobramento, não necessariamente um recurso. Tá bom? Então, o linear é, eu tenho uma decisão e dessa decisão eu vou recorrer. Quando eu tenho a decisão e eu tenho um pedido, eu posso mudar completamente o que eu quero em grau de recurso? Sério mesmo? Foi difícil a pergunta? Deu uma... Não, aí eu olhei pra Amanda com aquela cara de erro do Windows. Ela tipo assim... Pum. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho o pedido inicial e eu tenho a sentença. Em recurso, eu posso mudar completamente o objeto? Não. Você só vai rebater a coluna inicial.
Na sentença. Por quê? Quando eu entro no caminho inicial, vamos trazer de novo para o caso. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo, no caso da moça lá, que quer ser mãe, eu estou pedindo a cobertura integral, então é uma obrigação de fazer do plano de saúde, que foi contratado para esse fim. Então, eu peço para que o plano de saúde, liminarmente, cumpra com a obrigação de custear integralmente o tratamento indicado pelo médico assistente. Beleza? Independente do plano de carência ou não. Depende. Depende. Qual é a carência para urgência e emergência? 24 horas. Então, ó, você quer uma dica que ninguém sabe? Doença pré-existente, teoricamente, a doença, você tem uma carência de 2 anos. Essa carência de 2 anos é aplicada para quê? Procedimentos eletivos. Se eu tenho caráter de urgência ou emergência, não são 2 anos, são 24 horas. A operadora cumpre? Não. Esse é o ponto. Então, por isso que assim, mas depende. Depende. Eu tenho outro caso no escritório que eu distribuí ação hoje. O cara migrou o plano de saúde, ele não estava conseguindo pagar, ele tinha Sul América, não conseguiu pagar, migrou para Porto Seguro. Migrou para Porto Seguro, ele tinha, acho que 3 meses de plano, foi no HCOR, passando mal, ele estava com um início de infarto, teve que fazer um procedimento em caráter de urgência. Até aí, beleza. O plano cobriu? Cobriu. Se eu for pensar na carência de um procedimento eletivo, são 180 meses, são 180 dias. Ele tinha 3 meses. Cobriu. Legal. Fazem mais de 4 meses que ele fez esse procedimento. Na segunda-feira da semana passada, ele recebeu um e-mail da ANACOR. Alguns aparelhos que foram utilizados no procedimento cirúrgico, a Porto Seguro negou a cobertura. Chuta a conta hospitalar do cara. Atualizada hoje, 115 mil. Aí a gente entrou com uma ação judicial. Nesse caso, falei o contexto para vocês. Nesse caso, eu entrei com pedido liminar? Ele já passou pela figurinha, Eu tenho a possibilidade de, em algum momento, necessitar de uma liminar? Sim. Por quê? Isso não pode pra mim. Se eventualmente ele sofrer uma correção para que o nome dele seja levado aos órgãos de proteção ao crédito, eu tenho a possibilidade. Hoje, não tem. Hoje eu recebi apenas um e-mail informando que houve a negativa, eles chamam de OPME, de tais insumos, e em virtude disso gerou um débito junto ao hospital de 115 mil. Aí, eu falei, olha, não vai ter o que fazer administrativamente, tal. Foi ontem, ele me mandou, geraram um boleto e simplesmente apareceu no Nubank lá, tudo que surge do
de qualquer forma, a vida financeira dele atualmente está em risco? Tá. Não. Não? Não, me tirou o governo. Gente, é só cobrança administrativa. Então, ele não está em risco. Eu não tenho como comprovar o risco. Se eu tivesse uma carta informando que ia negativar meu nome, beleza? Aí eu tenho a possibilidade de solicitar. Nesse caso, eu não tenho. Então, eu entrei com um pedido liminar? Não, processo normal. Se em algum momento mudar alguma coisa, liminar. Porque a liminar eu posso solicitar a qualquer momento. Tá? Então, olha o lance. Outro caso, para vocês verem como muda a temática. A pessoa tinha um plano de saúde empresarial, cancelou o plano de saúde. Veio uma multa contratual pela quebra, que eles falam que são 2 meses, que exige que a pessoa continue vinculada ao convênio, que seria um aviso prévio da decisão. Isso já foi objeto de ação civil pública. Não pode ser cobrado. Nem os 2 meses, tampouco a multa por quebra contratual. Beleza? Beleza. A pessoa recebeu, entrou em contato comigo. Quando recebeu, a dona respondeu agora. Kiba. Você foi lerda, a galera da sala conseguiu resolver antes, mas ela tem um pouco, porque ela já morou no Japão, entendeu? Então, é diferente. Enfim. Qual foi? Ela entrou em contato comigo, notificou a Unimed. A Unimed falou, é isso mesmo, vou te cobrar. Já começou a cobrança extrajudicial, já enviou o débito para negativação. Ela recebeu a carta, aquele comunicado que o seu nome será inserido. Nesse caso, eu pedi liminar? Então, veja, olha como é importante a documentação. Se por um acaso ela não tivesse a carta de inserção do nome dela no Serasa, eu não teria como pedir. Eu não lembro quem foi alguém que está aqui, que falou sobre uma pensão. Ou foi aqui? Se for pensão, é o Luiz. Gente, eu não lembro, mas que a pessoa não tinha sido reconhecido o vínculo empregatício de 2 empresas e, por isso, a aposentadoria tinha sido negada pelo INSS. Nesse caso, vamos imaginar o seguinte: qual é o objeto do caso? Pedido de pensão, de aposentadoria. Para eu ter direito à aposentadoria, eu preciso cumprir alguns requisitos. Dentre eles, um tempo de contribuição. Como eu comprovo esse tempo de contribuição? Pelos registros. O não reconhecimento de registro, ele pode variar por diversos fatores. Então, você teria que identificar isso. Nossa, ela não mandou áudio. O site do INSS no meu INSS, você vincula ali todas as informações e você pode questionar essas informações. Muitas vezes você pode ter problema por um acaso se a empresa já fechou, faliu alguma coisa do tipo. E aí você vai entrar com um recurso? Vai. Qual que é o objeto do seu recurso? Você vai demonstrar que você cumpriu com os requisitos previstos na legislação, porque os anos de contribuição estão de acordo, conforme a documentação que você tem que apresentar. Porque não adianta você falar, você vai ter que comprovar. Então, você vai ter que ter a sorte da pessoa até a carteira de trabalho. Oi? Então, mas aí você vai ter que ter aquele negocinho de contribuição. Porque quando você pensa na aposentadoria, a aposentadoria você vai ter que ter uma contribuição, seja urbana ou rural.
você vai ter que ter aquele canhotinho, nem que você pague como você vai ser autônomo, por exemplo. Você é autônomo, você pode fazer a contribuição. Eu, particularmente, eu não acredito no sistema previdenciário, tá? A galera que é mais nova, provavelmente não vai ter aposentadoria. Então, eu vou perder o tempo com essa contribuição? Não, eu faço uma previdência privada. Ou eu faço o quê? Investimentos, que vale mais a pena ainda. Entende? Mas agora, se a pessoa já foi e tal, vale a pena. Se eu não consigo comprovar, por exemplo, o tempo mínimo para aposentadoria, qual é a alternativa da pessoa? Eu tô vendo, dá até medo. Agora sabe que o penal vai chegar do convênio, que a gente fala da urgência. Oi? Você tem duas opções. Ou você paga de novo, se falta pouco, você emite o autônomo lá e faz o pagamento, ou então você entra com LOAS. Gente, eu não vou querer me adentrar muito, porque daí já é mais a área da Jamil. Mas se a gente for pensar no sistema previdenciário, é um sistema que funciona de qual forma? E por que é um sistema falido se eu levo em consideração os dias atuais? Quem mantém a aposentadoria da galera que já está aposentada? Nós. Se hoje a maioria das pessoas, a maioria da população brasileira é autônoma, você entendeu? Um outro ponto que a gente não leva em consideração é o seguinte: a população brasileira está ficando muito semelhante à população da galera da Amanda. No tribo da Amanda. Você tem muito mais idoso do que jovem. A partir do momento em que você tem muito mais idoso, a máquina, a conta, não tem como fechar. Se a gente vem para a população brasileira, se antes o normal, é que eu estou falando da curva, mas antes do normal, você tinha quantos filhos por família? Vamos pensar nos avós. Cara, os avós eram quantos filhos? Mano, não tinha TV, cara. Qual era a diversão? Você vê hoje. Hoje você mal encontra o marido. Não tem como o negócio fluir, entendeu? Não tem como. Gente, tá o momento de abra seu coração na sala. É pegar, ela quer só praticar o lua de mel, né? Você percebeu? Mas vocês entenderam qual é a dinâmica? É isso. Então, se você para pensar no sistema de forma analítica, não tem como. Não tem como. E aí é que tá. Aí eu concordo contigo. Eu vou passar uma vida inteira contribuindo para quando chegar a minha vez. Não. Eu invisto. É um dinheiro que efetivamente é meu. O sistema já está colapsado. Você entendeu? É isso. E aí é o que falta de informação e principalmente educação financeira. Coisa que brasileiro não está habituado a ter. Tá? Mas aí, via de regra, vocês entenderam a lógica? E aí vamos pensar no LOAS. Fiz um pedido de LOAS. Qual a documentação eu tenho que demonstrar para ter direito? Não, o LOAS pela base. Idade, baixa renda e condição. Ah, tudo bem.
Então, muitas vezes, lembra que a gente falou em sala? Qual é a principal linha de corte para não concessão do benefício? Renda. Tá? E aí você tem a discussão para a questão da renda. Então, quando eu vou focar no meu recurso, eu vou focar na base da minha negativa. Na base da minha negativa. Se a gente for pensar em trânsito, eu vou ter ali uma infração teoricamente imputada, no qual eu vou recorrer. Porque eu vou alegar aqui primeiro, esse carro estava na oficina. Segundo, não havia sinalização pertinente. Ou que transcorreu um prazo para notificação. Então, olha quanta coisa eu tenho que analisar para verificar a pertinência ou não. Tá? Então, não dá para comer bola. A análise, ela tem que ser específica. Porque o que acontece? Hoje, principalmente, o seu cliente ele vai debaixo do braço com o doutor Google. Muitas vezes, coloca a informação errada no Google, acha que tem direito e quando chega no escritório não tem. Ou, mas eu conheço um vizinho com um caso semelhante que deu certo. O caso semelhante não necessariamente é igual ao seu. Uma vírgula diferente muda completamente a percepção do caso. Tá? Para quem nunca fez, tem modelo na internet para você pegar a estrutura. Principalmente. Lembra que eu conversei com vocês na última aula, quem estava? Já foi Estava online, estava online. A Thaís estava no online. Nós estamos numa carreira que necessariamente requer forma. Requer forma. A gente estava até conversando sobre isso ontem entre os professores da aparência, que é um outro ponto que vocês vão precisar no dia da apresentação. Eu não concordo e tal. Beleza, entendo, principalmente para os meninos. Terno, num puta de um calor, tal. As meninas ainda têm a probabilidade de não precisar, né? A gente consegue usar menos roupa. Chorem. Eu acho legal. Isso aqui acontece muito com queria aquelas meninas Gente, vocês já ouviram falar de machismo estrutural? em alguns locais. Enfim. O fato é, vocês escolheram uma profissão que é chata pra caralho. Não. Gente, o que eu tô falando é as pessoas que defendem a informalidade. O fato é que a profissão não é aberta. Acabou. Ainda que tá uma evolução dos caras conseguir usar aquelas calças aqui com tênis, com sapato social sem meia. Se meu pai vê um negócio desse, ele infarta. Mas hoje você tem a evolução da moda da possibilidade. Olha que legal, você não vai passar calor na canela. Entendeu? Algum lugar para sair. Entende? Só que requer um traje, requer uma forma, requer uma oralidade, requer a forma de falar efetivamente, requer tudo isso. Na brincadeira, vai poder rolar um negócio?
Pode, gente. Só que quando você estiver em um tribunal, quando você estiver falando com um magistrado, quando você estiver fazendo uma sustentação oral, vai dar. E aí o ponto que fica é, você sabe falar certo na hora certa? Você consegue ter essa movimentação nos lugares? Esse é o ponto. Ninguém está falando para você se tornar um cara 100% de terno social. Posso cortar, gente? Problemas técnicos. Quando você estiver ali no seu dia a dia, você vai ter uma postura. E querendo ou não, para vocês, esse dia de postura vai ser na ProJuiz. Eu sei que é chato, gente. Eu descendo, se eu olhasse para trás, eu teria feito educação física. Gente, tênis, leg e ainda na fachada trabalhando, eu ia ficar gostosa 24 horas. Olha que da hora. É bom, mas não, eu escolhi direito e seguimos. Mas entende? É a mesma coisa um profissional de educação física. Combina, tá de salto e tá aí? Não. É isso. Então, o treino, gente, é oportunidade, tá? Então, olha que legal as oportunidades que vocês vão ter só esse semestre. ProJuiz, simulado da OAB. Querendo ou não, muito de vocês, o ano que vem, vai para o 7º semestre, não é? Gente, já tá aí. É começar a incorporar. Tá? E sei que é difícil também, mas tenta manter aquela postura e por mais que você tenha a insegurança de estar falando a maior groselha da sua vida, defende como se fosse a sua tábua de salvação. Convicção. Você vai falar groselha com convicção. Todo mundo tá com grupo, gente? Você ainda não resolveu? Me acharam? Todo mundo tá com grupo? Na foto aqui, velho. O quê? Na cima delas parece que é a chata, velho. Isso aí, ó. Isso aí é Aqui você sabe que sou eu, tiro a nota, né? Ah, ele tá com a câmera aberta. Olha a carona do Ari no negócio. aqui, ó. Eu vou mostrar. Eu falo para vocês. Talvez vocês peguem uma alteração dessa dinâmica. Talvez. Hoje não é. Entendeu? É isso. Hoje não é. Talvez um dia seja. Hoje não é. Então, hoje requer. E convenhamos, se contrataria um advogado, e vou além, tá, gente? Vou além. Eu sei que tem gente que vai querer me matar, mas é a verdade dos fatos. Se você pega um advogado todo torto, terno, ou um advogado parando com Porsche, descendo com
puta de um relógio. O cara, gente, respira grana. Quem passa mais credibilidade? Gente, eu não tô falando que é certo, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas vocês entendem qual é a dinâmica? E quando eu tô falando isso, para de criticar um pouco e olha você como consumidor, quem que você contrataria? E principalmente, eu falei da Nicole para vocês, né? Da criminalista. Sim, agora, Porsche lá. Sim, ela vai nas baladas. Vocês já viram a Nicole? Não? Vamos imaginar a advogada, que é essa menina, que eu estou falando para eu qualquer dia eu vou trazer elas para vocês para fazer uma palestra. Cara, ela tem aqueles sapatos caros e só o sapato custa 25 mil reais. Só o sapato, não é o escritor, não. Só o sapato, não. Só o sapato é 25 mil reais. Um Porsche, com a postura, com uma bolsa que custa 50 mil reais. Quando você vai entrar em contato com ela, você acha que o honorário dela vai ser R$1.000 para tirar você da cadeia? Agora, vamos fazer um equiparativo? O cara pode ser um gênio. Lembra que eu falei para vocês do meu professor de processo penal? Não. A gente chamava ele de Mano. O apelido dele era Mano. Por quê? Ele usava um terno bege, de brechó. Mas o cara era um gênio. Mas ele usava o terno bege, aquelas roupas toda torta. Juro pra você, gente, parecia um bêbado. Quanto que você acha que esse cara, se o cara cobrar 20 mil reais pra te tirar da cadeia, você paga? Cachaça, João Calabrava? João Calabrava? Você vai para o João Calabrava? Vocês entenderam como faz diferença? Não, de acordo com a resolução, você não pode ostentar. Eu tive uma entrevista com 2 garotas segunda-feira. Gente! Sim, foi uma coisa que deu para falar muito bem. Você fala assim, mas isso aqui não tem qual sim, as meninas? Só que uma, ela chegou lá, ela ganhou uma patinha assim, aí deu o currículo dela, as fontes tudo misturadas, não dava para achar nada no currículo dela. Quando nós chegamos à segunda, quando ela coloquei o currículo na mão, ela se fosse um pouco mais à longa da cadeira, ela se fosse e ficou reta assim, ó, e falando conosco, sabe, bem para o tom, tudo certinho, assim, eu trabalhei, assim, sabe, professor? Tudo certinho, na hora, o dono da empresa lá, o sócio falou assim, ó, vamos contratar esse aqui. Não sei se você sabe, computador, sim, eu tenho o pacote Office e tal. A outra falou assim, o trabalho está tendo um negocinho de escrever, como é que é? O Word. Não sabe aquele negocinho de escrever? A outra falou, eu tenho o pacote Office, eu trabalhei, diferença. Depois de postura é total, velho. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra que eu contei para vocês que eu abri o processo seletivo lá no escritório para estagiário? Lembra que eu abri o processo seletivo lá no escritório? Que eu contei para vocês? Gente, contei no começo do ano. Não, foi no começo do ano. Abri o processo seletivo. Gente, veio gente de todas as faculdades, inclusive daqui.
pessoa chegava, cara, eu não exijo que conheça a minha área, porque é complicado, né? É uma coisa muito específica. É muito específica. Então, só que, por exemplo, veio muita gente de uma concorrente que era aluna do Jackson. Veio muita gente aluna do Jackson. E no ano passado, eu abri um grupo de estudo só de Direito Médico e Saúde. Eu tenho, em média, ali 60 pessoas entre advogados e estagiários. Então, eu conhecia já uma galera que frequentava e que conhecia. Beleza. E aí veio muita gente que conhecia, porque eu já dei palestra na FIG, já dei palestra na UNG, já dei palestra nas faculdades, né? Então, também já conhecia. E sempre na temática. Beleza. Aí, ok. Então, eu lá, veio uma menina de uma faculdade tradicional aqui, de Guarulhos. Do nono semestre, gente, nono semestre. Aí eu aviso já vocês, tá? Se eu abrir processo seletivo, tem prova. Eu preciso saber se você sabe escrever. Gente, eram questões básicas e uma peça. Não. Uma peça. O Luiz já não ia querer. Uma peça. Uma peça. Uma peça. Na cara do Luiz. Uma peça. Gente, sabe qual que era a peça? Uma petição de juntada. Pessoa entregou em branco. Ajudou você, né? Não falei a faculdade. Não, você começou a contar. A pessoa entregou a prova, pediu desculpa, juntada. Não sabia fazer uma petição juntada. Petição juntada? Vamos imaginar que eu fiz um pedido de penhora de valores. Eu faço o pedido, o juiz deferiu o pedido. Desse deferimento, ele vai abrir prazo para eu juntar o comprovante de pagamento da guia desse pedido. Então, a pessoa vai lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 9ª Vara Cível da comarca de Guarulhos, _SP. Embaixo, número do processo. Embaixo, nome da parte. Tal. Requer a juntada do documento conforme anexo. Termos em que pede deferimento, a data, a assinatura e tudo bonitinho. É isso. É isso. A pessoa não soube fazer. A pessoa não soube fazer. Cara, é prático. Teve uma outra menina que foi, também de uma faculdade concorrente, não tradicional, mas concorrente. A pessoa chegou, ela trabalhou a vida inteira na Câmara Legislativa. A menina era muito boa, mas muito boa mesmo. Não soube fazer a peça. Ué? A cara não tem isso lá? Mas ela não veio. Gente, Administrativo de câmera, e aí, gente, é a dica que fica também. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade, mas se você tem, faça estágio.
é um divisor de águas. Mas faça um estágio também que compense, né? Não um estágio que você vai ficar levando café. Entendeu? Faça um estágio que vale a pena. A Dani escuta o bolo, te escuta. Eu falo para ela ainda, se você sair daqui falando que foi minha estagiária para passar vergonha, eu te mato. O patrão querido. Pergunta para ele se você não sabe. Aí sabe. Porra, se ele não souber, eu vou dar um telefonema agora. Entendeu? Então, assim, gente. O outro ponto é a faculdade? Não é a faculdade. É a experiência. É o aluno. Mas é o aluno. É o aluno. As coisas dependem única e exclusivamente de vocês. Aí, olha o paralelo. Foi uma outra menina, fazia parte do grupo de estudos, ela respondeu todas as perguntas certas. Fez a petição juntada. Beleza. Alguém imagina por que eu não contratei? Eu não contratei ela. Não. Não, ela foi bem. De todas as provas, ela foi a melhor. De todas. Inveja. Não, porque sapato não tem Cristo que lhe bata. Mas Ele olhou para ela, sabe? não, o Jackson não gostava dela. O parlar, a discussão. Arrogância. O parlar. Gente, eu fazia a prova, depois eu sentava e conversava com a pessoa. A menina teve a pachorra de virar para mim e falar assim: então, doutora, sabe o que é? Eu já estou fazendo estágio em outro lugar, no escritório de uma amiga minha, inclusive. Estou fazendo estágio em outro lugar. E aí, eu não ia... Ela falou que a bolsa não compensava. Aí, detalhe, tá? Esse escritório onde ela fazia estágio, que ela foi mandada embora logo depois, mas enfim, esse lugar que ela fazia estágio, ela ganhava R$200 a mais. Quando eu abri a minha vaga, o Jackson quis me matar, porque ele falou que o meu valor de bolsa estava acima do mercado de Guarulhos. Aí, beleza. Aí, a menina falou isso, tal. Eu falei, cara, não tem problema, boa sorte, tal. Te vejo sábado, que é do dia do grupo. Aí ela falou, não, então, mas eu queria fazer uma proposta para você. Comecei de contato com o chefe. Provérbio 13:14. A soberba procede. Aí, gente, a menina queria fazer estágio voluntário no escritório. Inicialmente voluntário. No horário que ela teria disponível. Trabalho com Aí eu virei e falei assim, não, beleza, obrigada, tal, que não sei o quê, tal, tipo, próximo. Beleza. Cara, se não bastasse, a menina me ligou. Depois, com a seguinte frase, juro pra vocês, gente. Então, doutora, sabe o que é? Eu queria ver contigo se eu poderia fazer o estágio com carga horária reduzida, que a carga horária do escritório são 6 horas, né? Carga horária reduzida, tantos dias na semana, e aí assim, né? Eu não vou precisar de tanta ajuda, não vai precisar pegar na minha mão, porque eu já sei fazer as coisas.
Aí eu falei assim, olha, entendo, obrigado pelo contato, mas um dos requisitos que eu preciso aqui não é o conhecimento. Porque se eu quisesse alguém que conhecesse, eu contrataria um advogado, não um estagiário. É a disponibilidade para aprender. E aí dispensei, e aí depois eu soube que foi mandado embora e me falaram que foi a melhor coisa não ter contratado. Então, assim, dica para vocês também. Você está fazendo estágio em Guarulhos? Cara, todo mundo se conhece, isso aqui é um ovo. Todo mundo se conhece. Tanto é que quando ela falou aonde ela fazia, eu conhecia quem era, sabia como é que era lá, sabia do valor da bolsa e sabia tudo que tinha que fazer lá. Que inclusive até lixo de banheiro tirava. Entendeu? Então, assim, gente, é um mundo pequeno. Você conhece, você vai saber se a pessoa é boa ou não. É isso. Aí eu fiquei entre duas pessoas. E aí caiu um pouquinho do que o Ari falou das duas meninas que foram fazer entrevista com ele. Quando você pega uma pessoa, você tem duas opções. Às vezes, aquela pessoa que sabe mais não compensa. Compensa mais você pegar uma pessoa que não tem a postura, que não tem isso, que não tem aquilo, e você moldar. Você molda a pessoa. É claro que a pessoa tem que querer. Por lado empresário, você tem uma outra alternativa. Você teria a possibilidade de diminuir o valor da bolsa. Entende? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu abro de novo vaga no ano que vem para estágio. Minha tenda vai estar lá na porta do seu. Ao estágio, amigo. Vocês acham que um estagiário do 10º semestre ganha o mesmo valor de bolsa do segundo? Não. Não. Mas o conhecimento, a desenvoltura, o tempo que eu vou desprender para ensinar é completamente diferente. As duas pessoas que eu fiquei era uma do 3º e a Dani, que está comigo hoje, que na época era do 6º. Já. Qual foi o diferencial para mim? As duas eram boas, muito boas. Inclusive a menina do 3º, ela era excelente. Só que teve a questão da postura, teve a questão da vestimenta, e a Dani, por ser mais velha, ela passava uma seriedade muito maior. Cara, eu contei um pouquinho dos casos que eu tenho no escritório para vocês. Lembra na semana passada que você falou para mim, nossa, é só coisa pesada. É só coisa pesada. Se eu pego uma pessoa que não tem maturidade, ela não consegue lidar com esses casos. Então, esse é um ponto muito forte para mim. A Dani, eu montei do zero. Ela teve um estágio na Previdência, ela fazia previdenciário. Cara, ela conta os negócios do lugar do estágio dela e eu fico em choque. Eu fico em choque. Tanto é que ela, toda vez que eu chamo ela para fazer alguma coisa, ela tem medo. E ela fala da questão da proximidade. Ela falou assim, eu nunca trabalhei num lugar que eu tinha tanta proximidade com a minha chefe. Eu faço publicidade para ser proprietário. Mesmo eu ser agora, tive essa infelicidade que eu não estou esse tipo de coisa.
Não, ela falava que ela não tinha nem acesso aos processos. E isso que era processo administrativo, grande parte, era INSS. Falou que a chefe ficava fechada na sala dela, mal falava com ela, trabalhava que nem uma escravazinha, literalmente igual uma escravazinha. Então, não tinha nada. A gente faz festa no escritório para qualquer coisa. Ah, é aniversário, não sei o que. Você faz festa na sua casa? Você fica animado. A gente tem que ser. Prerrogativos Não, criminais. mas eu penso Olha o ofício chegando para mim amanhã. Mas, gente, vamos lá. Cara, sabe o que aconteceu ontem? Ontem a gente estava, era para ser um dia tranquilo, que eu ia me dedicar só a fazer inicial. Cheguei no escritório, qual foi a primeira bomba? Fecharam uma clínica que tem 400 funcionários em São Paulo, o Conselho de Fogo, junto com o Conselho do Prefeito. Maior barraco por telefone com os conselheiros. Isso segunda-feira, 9 horas da manhã. Cara, a nossa vida por si só é tão pesada que se eu não achar um motivo para deixar mais leve, cara, eu vou ter um AVC com 40 anos. Você entendeu? Por quê? A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Eu tô mexendo literalmente com a vida das pessoas. Não, mas no meu caso é literalmente com a vida, porque se demora uma liminar, a pessoa morre. Oi? Depende. Depende do caso. Por exemplo, hoje eu tive que despachar com a juíza. Mas nunca mais. Não. Ó, o máximo que eu já consegui de liminar foi em 4 horas. Eu consegui uma liminar em 4 horas. Só que é sorte de você pegar um cartório. Se eu for fazer a distribuição, por exemplo, em Santana, eu sei que esquece. Santana é um lixo. Aí tem que ficar lá em cima. Guarulhos, dependendo da vara que cai, você consegue fazer a movimentação por e-mail. Caso de Santana hoje, eu fiz o despacho online. Aí foi muito engraçado, né? Porque tava o Jackson e o Vitor conversando sobre o negócio. Eu só coloquei o fone e entrei. Aí os dois assim. Aí eu terminei, aí eles estavam discutindo com a juíza. Eu falei, não, ela é super gente boa. Ela, não é possível. Eu filmei, eu vou subir o vídeo, inclusive. Depois, quando chegar em casa, eu vou subir o vídeo do despacho. Mas as pessoas, você tem que ter a sensibilidade do caso e a urgência do caso. Então, eu nunca tive problema de demora de liminar, muita demora. Mas o problema é que assim, o que eu faço? Eu distribuí, eu já pego qual é o juiz e já encaminho e-mail. Eu encaminho o e-mail. Quando eu encaminho o e-mail, de duas uma. Santana, esse caso de hoje, eles não querem o despacho online. Então, eu mando o e-mail, no final da noite sai a decisão. Aí eles respondem o e-mail falando assim, tem interesse ainda no despacho? Aí a decisão já está lá, eu não preciso mais, entendeu? Então, é uma jogada que você vai conhecendo dependendo do cartório. Não, Rio de Janeiro é terra sem lei. Minas Gerais também é uma merda. Minas Gerais é muito ruim. É muito ruim.
vocês têm que viver, entende? É só vivendo para saber. Então, tem a possibilidade de fazer estágio? Faz. Vocês sabem que tem um portal de vagas aqui no ENIAC? É. Não, então, mas agora você consegue, na própria central do aluno, você tem acesso a saber quais as vagas que estão disponíveis. Amanda, como é que foi a feira aqui? Você veio? No mutirão? Não, mas é que eu achei que a Amanda tinha sido convidada. Você foi? Quem é Papi? Ah. Ele me cobrou no WhatsApp. Mas por que não? Hã? Depende. Gente, não. Esse estágio é de segunda a sexta, gente. Mas assim, depende do volume. Eu estou com muita. Você pode ter de 4 a 6 horas. Depende. Para mim, não compensa de 4 horas. Eu preciso de alguém 6 horas. Que ainda assim é caótico. Ainda assim é caótico. Mas depende muito da dinâmica do escritório. Cada escritório trabalha de uma forma. A parte do Jackson e dos meninos que mexem com outra área é 4 horas. Entende? Mas a dinâmica é diferente. O meu, eu atuo de sábado, eventualmente, se o cliente precisa de atendimento, mas aí é pontual. Eu vou atender ele no sábado e acabou. Mas, por exemplo, na minha área, você não sabe quando você vai precisar de um hospital e estiver negativo. Então, se tiver algum, já tive caso de precisar entrar com a ação no sábado. Oi? Plantão. Vocês sabiam do plantão judiciário de final de semana? Não, qualquer área. Se você precisa de uma liminar, você tem um plantão de final de semana, sábado e domingo. Oi? É online, gente. E aí a distribuição, ela vem em caráter de plantão. Então, quando você vai fazer o cadastro da petição inicial, você vai colocar lá plantão judiciário. Mas é. Gente, aí já segue o projeto. Não, gente, mas aí é que fácil. O trabalho é administrativo. Então, são recursos administrativos, não judiciais.
esfera judicial ou recurso administrativo na esfera administrativa. O processo de Eu dou duas, né, professor? Então, não pode estar na esfera judicial. Não. Tem que ser administrativo. Um recurso, por exemplo, de escritura administrativa. Gente, ó, uma dúvida aqui, ó, galera, ó, para finalizar. Gente, sprint 1 é na esfera administrativa, não é na judicial. Beleza para todo mundo? Eba! Tá bom? Gente, eu tô terminando de fazer a análise e postar os feedbacks para vocês, tá? Aquele lá que você mandou? Ainda não vi de todos. Não vi de todos. Até o final da semana eu termino, tá? Aí vai o feedback para vocês, tá bom? Você falou assim, tem que trabalhar com Jéssica. Mas se a gente Conversou. gestão criminal E era processo civil. É diferente da esfera judicial, saiu da esfera administrativa. Quem me garante que está tudo lá na esfera administrativa? Eu acho que vai trabalhar a parte o escritório dessa aplicação no modo de 600 mil, certo? E aí a negativa é que o valor está bloqueado e aí a CCR não quer pagar esse valor. Porque esse tempo que receber pela Então, o que me interessa não é a qualidade do processo. Desde 2018, então tem que fazer um recurso com a negativa negada, porque a CCR negou que não ia pagar os 600 mil reais. Então, está no processo. Isso, esse processo judicial. Mas depois que eu colocar essa parte de
surgiu essa ele partiu para a esfera inicial. Quando morreu, aí não tinha muito documentário. Aí, quando ele estava bloqueado, talvez o processo. Então, e aí, já que eu gosto de usar isso, meu trabalho, eu não tirei a influência para levar 10. Esse trabalho vai levar 10. E aí vai dar a votação, que ele vai querer matar ele. Gente, ó, outra dúvida que chegou aqui sobre o Sprint 1. Sprint 1, você vai narrar a história da pessoa, são os fatos. Vamos pensar no recurso de apelação? Vou trazer já para a seara da processual. Quando eu estou no recurso de apelação, como que são meus fatos no recurso de apelação? Eu trago a exposição do meu pedido inicial. Eu vou trazer recurso, tá, gente? Apelação judicial. Eu trago os fatos que eu pedi na inicial, o meu pedido inicial. Eu vou trazer o contraponto da contestação e o resultado final da sentença, que é o objeto que eu estou entrando com recurso para que seja alterado. Adianta eu contar só os fatos sem que eu tenha a fundamentação da negativa? A formulação negativa. Não, sim, mas é que eu estou falando aqui os fatos só para vocês entenderem o contexto. Se eu tenho uma contestação, a contestação ela vai bater no quê? Na inicial. Vamos pensar a ordem do processo. Inicial, eu peço. Contestação, eu bato na inicial. A réplica, eu bato na contestação. Eu tenho a sentença. O recurso, eu vou bater em quem?
na sentença. Entenderam? Então, quando eu falo que você vai descrever os fatos, eu vou descrever a base do meu pedido, eu vou descrever o que foi negado. Hã? Entende? Eu não sei se o sistema está aberto, gente. Eu não sei porque se isso aí eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Não, só se eu fechar. Eu não fecho. Eu nunca fecho, tá, gente? Eu só fecho no 3. Tá? Mas vocês entenderam? A cabeça que vocês têm que ter, e aí eu falo, não é pecado, tá? É a prática. Por quê? Qual é o contexto que eu tenho? Inicial, eu estou pedindo. Eu vinculo a decisão do juiz ao meu pedido. Na esfera administrativa, é a mesma coisa. Então, eu tenho o pedido inicial. Aí, para materializar para vocês, qual a peça subsequente? Contestação. A minha contestação, eu vou estar vinculada ao quê? A inicial. Passou a contestação, eu tenho a réplica, que está vinculada em bater o pedido da contestação. E aí eu estou pulando alguns outros trechos que vai variar de processo para processo. Mas, via de regra, eu vou ter a sentença. Da sentença, eu tenho recurso. Na esfera administrativa do meu pedido, eu vou ter a recusa ou a concessão. No caso de vocês, para que haja origem de um recurso, eu tenho que ter a negativa. Vamos puxar para o LOAS? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Entrei com um pedido de LOAS. Junto lá, choro as pitangas, falo qual é o meu contexto. Eu estou contando a historinha? Tô. Vai vir a negativa. A ausência de documentação probatória da insuficiência financeira. No meu recurso, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o menor, com 8 anos, portador, conforme o laudo e perícia realizada, constataram-se a necessidade. Entende qual é a história? Eu posso imaginar que conceda antes de acabar o processo? Em qual caso? Hã? De novo, por exemplo, eu, certo modo, posso fazer o meu recurso pedindo uma liminar, junto com o recurso na liminar, para que ele possa receber a luz determinada? Tá, mas você está falando na prática ou na matéria? Na matéria. Não, porque eu estou na esfera administrativa. Administrativamente, eu não tenho que falar de recurso, de liminar. Então é só o recurso mesmo. É só o recurso. Não tem sentença, não tem sentença. Você tem a negativa. Então faz pela Entenderam, gente? Eu falo muito de recurso, de processo para vocês, porque eu sei que a grande maioria não tem contato com isso. Mas eu sempre faço a distinção de falar que aqui é a esfera judicial e aqui é a administrativa. Se tiver ficando confuso para vocês, me falem, que daí eu paro de falar de processo, eu fico só no administrativo, tá? Mas eu sempre trago esse paralelo para vocês saberem como é o dia a dia, tá bom? Aquele caso? Isso, delicado. CCR não aceitou. Deixou os proprietários pagarem. Só que os proprietários botou tudo no e a partir daquele momento que foi levantado, a desapropriação já se perdeu. Então, é que o caso dele é que, na verdade, o seu caso não vai ser de desapropriação. O seu caso é tributação. É diferente.
Então, seu objeto não é a desapropriação. É o recurso da esfera administrativa em virtude da cobrança indevida. Tchau, gente. Então, mesmo que hoje da lei nesse meio judicial, não tem problema. Então, mas ele está na esfera judicial um desdobramento, não a multa. Entendeu? Pode. Você vem a minha parte. Aí você tem outro processo para. Meu amor, meu ursinho. Bom, gente, é isso, tá? Se tiverem dúvidas, aconselho vocês virem para a aula, tá? A aula de terça-feira é para isso, para tirando dúvidas, tá bom? Boa noite, segunda-feira que vem aula normal, tá? Tchau!